Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, que notícia maravilhosa, né? Essa daí envolvendo a volta do Brenner. Alexandre Pretzel falou com exclusividade. Tem também o Diego Fernandes se pronunciou em relação ao São Paulo Day. Vou contar tudo aqui pra vocês. Júlio Casares se pronunciou de forma oficial, né? Teve entrevista do Márcio Carlos Magno pro GE pra esclarecer aquela coisa, aquela questão dos camarotes. Tem também Ferreirinha podendo ir pro futebol, né? Podendo sair para a Turquia. Tem também coisa em relação a isso e martelo batido em relação a Marlon Freitas. Tudo isso e muito mais vocês acompanham aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo. E vão deixando esse like, que o like dá uma moral. Galera, chegou o dia 16, né, que o Diego Fernandes e o Miller estavam fazendo... Teve até um grande suspense em relação a isso, mas eles estavam realmente preparando o São Paulo e a torcida para esse dia 16. E está aí, é o São Paulo Day, onde o Diego Fernandes fala, né, ele anuncia de forma oficial que ele tem um projeto para resgatar a gestão do São Paulo, a credibilidade, o moral, profissionalizar o São Paulo. São esses os pilares da proposta dele, do projeto dele, do que fazer amanhã ou depois pelo São Paulo. Galera, eu particularmente estou torcendo demais para esse cara entrar. Nós já está comprovado que essa gestão não funciona mais. Então, eu estou neste momento apostando em qualquer coisa. Para mim, isso é muito bacana de ver esse novo personagem, digamos assim, essas novas interações do Diego Fernandes, que independente, né, do que ele pode ter amanhã ou depois entrando fortemente no São Paulo Futebol Clube, me parece um cara bem intencionado. E o cara, ele não precisa ser bem intencionado ou mal intencionado para assumir o São Paulo, para fazer coisas à frente do São Paulo, não é isso. Cara, ele precisa ser profissional. Digamos que chegue um cara, digamos que o Diego Fernandes seja tipo a Leila Pereira, porque a Leila Pereira, ela fatura com o Palmeiras, mas porque ela sabe trabalhar com dinheiro, porque ela sabe investir. Então, é isso que nós queremos, alguém profissional, que profissionalize o time e que qual o problema? Se o cara consegue angariar lucros, né? Se o cara investe aqui, investe 100, resgata 130, 150 por conta de negócio, de saber fazer, de não ser, né, uma múmia que parou no tempo, essa gestão arcaica. Então é mais ou menos isso. A Leila, ela consegue lucro e consegue fazer o Palmeiras lucrar porque ela é muito esperta. Porque ela sabe fazer futebol, ela sabe fazer gestão de clube. Então é mais ou menos nisso. Então a gente não precisa ficar discutindo aqui se o cara ele é bem intencionado ou não. Se o cara for profissional, se o cara souber o que ele está fazendo, tá ótimo, porque ele vai investir ou ele vai trazer investidores, né? A proposta é ele, porque ele tem um know-how muito grande, ele tem um lobby, né? Uma influência bem relevante no futebol, porque ele trouxe o Ancelotti para a seleção brasileira. Então ele sabe o que ele tá falando. Ele fala assim, ó, é só me dar o start, eu tenho grupos e grupos de empresários dispostos a investir. E ele vai ficar meio que como um intermediário do negócio. Então ele não é um qualquer, não é um cara que chegou do nada. Não é um cara que já tem um histórico, é um cara que já tem uma bagagem. Então a gente não precisa que ele seja bonzinho, ou que ele seja, não precisa de nada disso. Precisamos que ele seja profissional e ajude o São Paulo, e melhore o São Paulo, e coloque o São Paulo em outros rumos. Então nós temos algo que para mim é maravilhoso, que é em relação a esse resgate financeiro, resgate do moral, resgate da questão administrativa do São Paulo para melhorar o futebol que está absolutamente abandonado, sucateado hoje com essa gestão. E aí nós tivemos a entrevista do Márcio Carlos Magno, hoje acho que o maior manda-chuva do São Paulo, um cara que é inacreditável, né, ter esses caras à frente do São Paulo, é inacreditável. E aí ele deu uma entrevista pro GE,
para esclarecer aquele escândalo que aconteceu em relação aos camarotes, aquela conversa completamente torta, que tá todo mundo esperando o esclarecimento, esperando saber o que aconteceu envolvendo uma tal de Adriana, a Mara Casares, ex-esposa, ex-mulher do Júlio Casares, e o Douglas Schwartzman, é assim, né? E o Douglas Schwartzman aí, que é um cara fortíssimo no São Paulo, dentro do clube também, né? E aí ele fala, porque o nome dele foi citado lá. Aí o Márcio Carlos Magno fala que não tem nada a ver com isso e que não sabia de nada. Ele e o Júlio Casares falam que não sabiam de absolutamente nada. Então, é até difícil falar, né, galera? É até difícil falar. Então, se vocês não sabiam absolutamente nada, vocês são, no mínimo, incompetentes. E o Márcio Carlos Magno chega e fala, isso não é da alçada do Casares. O Casares não tem absolutamente nada a ver com isso. O que eu... Sabe, eu não posso falar. Vocês sabem que eu não posso falar. E o Márcio Carlos Magno fala, o Casares não tem nada a ver com isso, porque essa questão de camarote, de ingresso, e como nós vamos usar, como nós vamos aproveitar, isso não tem nada a ver, não é que não tem nada a ver com o presidente, mas o presidente estaria focado em coisas maiores, em problemas maiores. Não vai ficar administrando ingressinho de camarote. Foi isso que o Márcio Carlos Magno falou. Então ele fala que ele não tem nada a ver com a história, citaram o nome dele de forma irresponsável ali, e que ele tá com o BO, com o problema, porque ele é hoje o manda-chuva, o CEO aí do São Paulo, mas ele fala que ele não tem nada a ver, que nem ele e nem o Júlio Casares sabiam de absolutamente nada. Então se vocês não sabiam, o Júlio Casares, beleza, não é da alçada dele, bom, enfim... o Márcio Carlos Magno, você é no mínimo incompetente, né, queridão? Porque o negócio tá debaixo do seu nariz, se for da forma como você tá falando que não sabia de absolutamente nada, né? Tá debaixo do seu nariz e você não tá vendo. Então a gestão é horrorosa, continua sendo horrorosa pra não falar outras coisas porque eu não posso. E aí o presidente Júlio Casares apareceu assim, né? Ele não aparece, né? Porque o certo era ele fazer um vídeo, né? Ele é tão bom com rede social. Por que não fez um vídeo? Por que não chamou uma coletiva? Por que ele não se pronunciou no tete-a-tete? Não, ele fez uma postagem que eu vou ler pra vocês aqui. É muito rápido, tá? Tomei conhecimento... É o post do Júlio Casares. Tomei conhecimento da lamentável conversa telefônica em áudio gravado divulgado pela imprensa nesta segunda-feira. Um dia muito triste para a instituição. Só venho me manifestar agora, um dia inteiro após os fatos virem à luz, porque a prioridade é a de que tudo seja esclarecido. E se assim for necessário, as devidas medidas sejam tomadas. Casos como este não podem passar sem serem devidamente esclarecidos. E isso será feito por meio da sindicância que foi instaurada imediatamente após a revelação do episódio. Este trabalho está sendo feito em duas frentes. A primeira e mais importante é a auditoria externa, para que não haja nenhuma possibilidade de interferência política ou de influência do poder. Ou seja, ele tá deixando uma auditoria externa para não ter influência dentro do clube, né? A influência de poder ou algum viés na questão. Todos serão ouvidos e um relatório final dará ao clube suas considerações e orientações de eventuais próximos passos. Em paralelo, a sindicância interna será tocada pelo departamento de compliance. Então é o compliance que vai investigar a Mara, o áudio lá, a Mara, o Douglas, a outra lá. Não defendo e nem pratico pré-julgamento e condenação prévia. Acredito no amplo direito à defesa, mas ressalto que, seja qual for o resultado da sindicância, vamos agir com rigor com quem quer que eventualmente seja apontado com conduta inadequada ao clube. Não há e nem haverá favorecimento por proximidade, amizade, parentesco, função ou alinhamento político. Não podemos conviver com maus feitos de nenhuma natureza. Nenhuma pessoa é e nunca será maior que o São Paulo Futebol Clube. Júlio Casares, você precisa ir embora.
Você precisa ir embora, Júlio Casares. Enfim, galera, essa é a nota do Casares. Bom, vamos falar de mercado de transferências? Essa é a nota oficial do Casares. Todo mundo tá sabendo, né, o que tá acontecendo. Escândalo com o Mondiaro, agora esse negócio dos ingressos do camarote que veio à tona, o cara lá, o Hallman, como é que é? O doutor lá que receitou o Mondiaro pros jogadores, que é uma coisa muito estranha. Vamos falar a verdade, estão falando que clinicamente tem médicos que receitam e tal, clinicamente tá tudo bem, em atleta é um efeito mínimo, mas vamos falar a verdade, é estranho. O Howen lá já foi desligado. Gente, é uma coisa assim absurda. Mas vamos esperar que o Diego Fernandes chegue para mudar essa questão estrutural, né? E agora vamos pro mercado de transferência, né? O mercado da bola. São Paulo muito forte, né? Indo agora, nós sabemos, né, que estamos, né, passando por uma grande reformulação, e aí nós temos um martelo batido em relação ao Marlon Freitas. Na verdade, vocês viram todo o rolo que possivelmente iria ter com o Botafogo. Então, muito provavelmente terá alguma coisa entre São Paulo e Botafogo ainda, envolvendo Ferrarese, Pablo Maia, quem que era o outro? Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho, por possíveis nomes como Savarino, Marlon Freitas, o Vitinho. Nós adoraríamos, né? Eu adoraria todos. Acho que um pouquinho menos o Marlon Freitas, mas também é um bom jogador, né? Mas eu queria muito o Savarino, o Vitinho, óbvio, excelente lateral direito, principalmente falando do nível carente que nós enfrentamos no Brasil e no mundo dessa posição, né, de lateral direito, mas eu gosto do Mike. Mas o Vitinho hoje é um jogador mais completo, mais caro, com mais bagagem, né? Então nós vimos muita coisa acontecer envolvendo São Paulo e Botafogo e as possíveis negociações. Adoraria o Savarino, né? O Marlon Freitas foi um cara que jogou muito a Libertadores, né? Um cara que é um nome forte no Botafogo. Eu não acho ele tudo isso, mas ele é um bom jogador, né? Mas eu não acho, pra mim, ele é muito mais relevante lá no Botafogo do que eu olhando aqui como São Paulino. Entendeu? Mas o Marlon Freitas era um dos nomes que estava no possível rolo, nas possíveis trocas que o São Paulo faria com o Botafogo. Mas agora nós temos uma informação que o São Paulo tentou novamente o Marlon Freitas, mas que o Botafogo bateu o martelo e nem o Marlon Freitas quer sair e nem o Botafogo quer negociar o Marlon Freitas. Foi assim um pouco com o Savarino. O Savarino na hora falou, não, quero continuar no Botafogo. Foi mais ou menos isso. Então, neste momento, Marlon Freitas não vem para o São Paulo. Nem Marlon Freitas, nem Savarino, e acho muito difícil o Vitinho também. Pela forma como foi contratado, pelos valores e os jogadores que envolveram do São Paulo. Mas, ainda assim, eles ainda têm interesse pelo Ferrarese. Pode ainda dar negócio entre São Paulo e Ferrarese. Mas vamos ver, eu vou apurando, atualizando, trazendo sempre aqui pra vocês. Galera, Ferreirinha pode ir pro Besiktas, né? Tem o Besiktas e um outro clube da Turquia interessado no Ferreirinha. Não dá, não pode perder o Ferreirinha. Só se for um valor assim, tipo... Eu tô falando sério, galera. Só se for tipo 70, 80, 100 milhões de reais. Não pode perder o Ferreirinha, porque o Ferreirinha, ele foi sem os principais... Tudo que aconteceu com o Oscar, o Lucas, sem Caleri, sem os principais jogadores ali, o Ferreirinha, ele era a nossa única esperança, porque o Luciano, ele joga quando ele quer, né? O Ferreirinha, ele era uma das únicas esperanças pra atacar, dar dinamismo, ir pra cima dos jogadores adversários. O Ferreirinha, ele foi a nossa única esperança nesse final da temporada tenebroso, horroroso do São Paulo. Ferreirinha foi a única esperança para tentar fazer alguma coisa em relação a isso, a fazer bom futebol. Então o São Paulo não pode perder o Ferreirinha. Acho, inclusive, que pelo futebol que ele joga, pela forma como o Crespo tá colocando ele na ala esquerda, ele tá rendendo melhor. Pela idade dele, o Crespo vai ficar pé da vida caso o São Paulo perca o Ferreirinha nesse momento. E se perder o Ferreirinha, tem que trazer outro jogador à altura. Tem que trazer um Cebolinha, alguma coisa assim, porque não é possível. São Paulo não pode perder um dos únicos jogadores que jogou bem no ataque nesse final de temporada. Porque o Ferreirinha é um cara que ele tem muita qualidade, ele tem muito drible, ele tem muita velocidade e pra mim tá jogando muito bem de ala esquerda. Claro, te digo, mas também, né? Você tá olhando a régua lá por baixo. Realmente, mas vamos esperar ele com o time inteiro, vamos esperar ele com o Lucas, com os caras aí, né? Com os caras que tem no São Paulo. Realmente, o time não estava jogando nada, então fica muito difícil para todo mundo render, para qualquer um ter uma boa fase. Até o Marcos Antônio caiu muito depois que voltou. E era um dos melhores. Então,
não pode perder o Ferreirinha. E galera, falando no Brenner, o Alexandre Pretzel aí trouxe com exclusividade, muito bacana isso. Falou que o São Paulo já está avançadíssimo, já negocia agora para fechar, para assinar o retorno à volta do Brenner. Eu acho espetacular, eu acho maravilhoso. Nesse momento, principalmente nesse momento que nós vivemos, nós precisamos de um jogador, porque o Brenner voltando, ele é um cara muito mais experiente do que quando ele saiu. E o Brenner, ele é um excelente atacante, né? Pra mim, ele não é do nível do Caio Jorge. Pra mim, ele tá um passo atrás do Caio Jorge e do Marcos Leonardo, que poderia ter vindo. Pra mim, ele tá um passinho atrás. Mas o Brenner é um excelente centroavante. O cara joga demais. Seria maravilhoso chegar um cara assim, nesse perfil, agora no São Paulo, pra abaixar a cabeça ali e jogar. Porque o São Paulo, na questão da administração, da gestão da diretoria, é horrorosa. Nós precisamos de bons jogadores e que o Crespo consiga fazer o time jogar nesse momento tão precário desses fatores extracampo que o São Paulo está metido, né? Que acabam envolvendo todo mundo. Então precisa de jogador assim, para chegar e jogar independente do que tá acontecendo fora dos gramados, fora do campo ali internamente no clube. Precisa de um cara para chegar e fazer gol. O São Paulo precisa disso para recuperar o bom futebol. Então eu acho maravilhoso. O Pretzel deu a informação, a notícia aí com exclusividade que o São Paulo já avança para fechar com o Brenner. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo sempre aqui para vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.